seja muito bem-vindo. Esse é o Conexão Sopesp, todas as terças-feiras, às 19h30. Eu e Ricardo Molitzas vamos trazer assuntos portuários de interesse de todos. Ricardo, muito obrigada pela sua presença, por essa parceria nesse projeto. Obrigado, Vanessa. Estamos iniciando hoje uma nova história na comunicação Sopesp dos operadores portuários, um projeto que iniciou durante uma conversa e que levamos ao nosso conselho para aprovação, que é para contar um pouco, né, para o público a história das operações portuárias, dos operadores portuários associados ao Sopesp, do que eles fazem, ou seja, de trazer mais para próximo do porto, né, o público em geral, e entender o que se faz hoje com relação às operações portuárias no Porto de Santos. É ter uma relação porto-cidade, né? Também é importante saber, porque esse conhecimento do que as empresas fazem, e as empresas fazem muito, né? Você tem muitos projetos sociais que as empresas fazem, e às vezes isso não é claramente colocado, as pessoas não sabem. Então, esse Conexão Sopesp vai servir dos objetivos que a gente tem, é trazer os operadores, nossos associados, que vão falar, né, das suas operações, dos seus desafios, daquilo que eles desenvolvem socialmente na região. Então, eu acho que vai ser um projeto bem bacana. Sem dúvida. Bom, e nesse primeiro programa, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente do Sopesp, Regis Brunzel. Tudo bem, Regis? Obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Tudo bem, bom dia, Vanessa, Ricardo, aos nossos associados, e um prazer estar aqui para poder fazer parte, poder começar, né, o Conexão Sopesp, junto com todos os associados, e dar visibilidade um pouco mais daquilo que os nossos associados, os operadores fazem aqui nos portos da Baixada. Regis, queria que você começasse então explicando qual o papel do Sopesp, qual é o trabalho do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Vanessa, o Sopesp nasceu tem 30 anos, né? Depois da Lei 8.630, lá em 1993, e o principal, né, objetivo do Sopesp é fazer a relação capital-trabalho, principalmente através das convenções coletivas de trabalho com os sindicatos, né, das categorias diferenciadas que nós temos hoje na Lei 12.815, mas na época na Lei 8.630. Então, dos principais responsabilidades que o Sopesp tem é fazer a negociação coletiva, né, representando os operadores portuários com os sindicatos laborais. Outras atividades que a gente tem, uma relação muito intensa também com todos os órgãos intervenientes, Autoridade Portuária, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério da Agricultura, Anvisa, enfim, todos esses órgãos intervenientes que nós temos nas operações portuárias, o Sopesp é que faz, vamos dizer assim, um meio de campo, né, entre os associados e essas entidades. Tá, Ricardo Molitzas também é diretor do Sopesp, né, Ricardo? Então eu queria que você falasse, então, isso seria uma interlocução entre as partes, seria isso? Isso, é de tratar, né, dos interesses dos operadores portuários, discutir as regulamentações, né, e fazer com que a operação seja mais simples, atendendo todos os requisitos legais, né, e o que, no final da conta, gera mais competitividade para os operadores, que é o que todos eles buscam, né? Ter mais competitividade nas suas operações. A Regis falou, completou agora em dezembro, né, 30 anos do Sopesp, e a gente viu aí que esse aniversário foi com recordes de movimentação, né? Uma grande história aí da entidade, do sindicato. Então, eu queria entender o que você elenca de mais importante nesse papel da entidade, nesses 30 anos de história. Olha, começou, se a gente for lembrar lá no primeiro ano de história, lá, 1993, foi com o advento da Lei 8.630 e a criação de algumas coisas novas, digamos assim, nas atividades portuárias. Certo? Uhum. Nós não tínhamos uma organização para cuidar da escala do trabalhador portuário, então a lei, lá em 93, criou o órgão gestor de mão de obra, que é o órgão que nós temos aqui em Santos. Então, o órgão é mantido pelos operadores portuários justamente para fazer, né, a organização da escala, de todo o trabalho de SESMIT dos trabalhadores. Então isso começou lá em 93. Depois disso tem muita negociação, períodos um pouco mais tensos na história, né, entre essa relação capital-trabalho, que o Sopesp obviamente idealizou, puxou, né, nós tivemos grandes executivos fazendo parte do Sopesp nesses últimos 30 anos, que ajudaram a gente a passar por essas fases, digamos, tanto de um pouco mais nervosas, que eu falei,
mas também aquelas fases de discussão de infraestrutura. Depois de 30 anos, a gente tem novamente a discussão de infraestrutura sendo pauta de várias conversas, de várias iniciativas do SOPESP, para que a gente possa continuar crescendo, gerando emprego, gerando renda e principalmente conectando muito bem essa relação Porto-Cidade com as cidades aqui da Baixada e também de São Sebastião. Eu imagino que alguns problemas ali percorrem esses 30 anos, né? Ao lado do sindicato. Eu sei contar um pouquinho um fato curioso do início do SOPESP. Uma das primeiras reuniões que nós fizemos em Santos, depois de promulgada a lei, foi no auditório do Senac. Aquele dia lá devia ter umas 150, 200 pessoas lá, porque ninguém sabia muito bem o que era o operador portuário, era uma novidade. Né? Então todo mundo pensava à época, eu vou ser operador portuário. Então, você tinha o transportador, o despachante, todo mundo naquele ambiente, né? Porque todo mundo entendia que era possível ser operador portuário. E na realidade, possível que qualquer empresa se habilite a ser operador portuário. Mas foi interessante porque teve um movimento muito grande. E, obviamente, depois, com o tempo passando, né, foi se entendendo qual era a função do operador portuário, e isso foi se acomodando, né? Mas teve realmente uma fase de acomodação com os sindicatos, que eram os sindicatos que cuidavam, por exemplo, das escalações, e isso passou a fazer parte do órgão gestor de mão de obra. Então foi uma fase de aprendizado, a verdade, para todo mundo, para trabalhadores, para empresários, para todo mundo. É uma novidade, né? Culmina hoje aí com as operações que são feitas no Porto de Santos. Eu acho que essa organização, Ricardo, Vanessa, ela fez lá, essa organização lá de trás, é óbvio que ela veio evoluindo, ela veio melhorando, ela veio nos ajudando a nos organizar. Sim, sim. E essa organização é um exemplo daquilo que a gente vem fazendo muito bem no setor, ou seja, a organização da mão de obra. E isso tem proporcionado, essa organização lá do passado e os aprendizados que a gente teve, nos ajudou a nos organizar para chegar nas movimentações que a gente tem hoje. Sim. Que são cada vez maiores, são, digamos assim, a gente vê com bons olhos, obviamente, que o volume aumentando, né, de movimentações, mas se nós não tivéssemos passado por essa organização no passado, e o Ricardo trouxe muito bem, talvez nós não estivéssemos prontos para atender essas demandas cada vez maiores, né, de movimentação de cargas que a gente tem. A gente fala da organização de uma empresa, organização de uma casa, mas você imagina organizar algo desse tamanho, né? Como o Porto de Santos, por exemplo, que saiu de 100 milhões de toneladas em 2012 para 170 milhões de toneladas de movimentação e um PDZ com expectativa de 240 milhões. Isso assusta, né? Na hora de você falar, bom, tá na minha mão essa organização. É o papel do SOPESP. Eu acho que assim, ele impressiona pela movimentação e pelo rápido crescimento. Exatamente. Em menos de, vamos chamar assim, de 10, 11 anos, 12 anos, a gente conseguiu crescer mais de 60%. Então, e esse PDZ de 240 milhões é para 2040, né? Exatamente. 2040. E que pode até ser algo um pouco mais prematuro, né? Se a gente olhar a projeção, a gente tem crescido aí quase 6% por ano de movimentação, né? Então, de 2012 para cá, nós crescemos mais 60%. Sim. Se a gente jogar 24 para 2030, nós vamos ter mais 6 anos e vamos falar mais dos 40%. Então, de 120, 2030 está ali. Exatamente. 240 milhões. Exatamente. Agora, como é que a gente está para isso, né? Uma das responsabilidades do SOPESP é, sem dúvida, ajudar na organização, no cuidado das operações. Mas a gente tem algumas coisas que não dependem somente dos operadores, dos sindicatos dos operadores, né? Nós temos infraestrutura de acesso rodoviária, ferroviária, aquaviária. Nós temos vários desafios que a gente precisa, obviamente, tratar para que a gente possa chegar lá em 2030 aptos ou preparados para movimentar isso. Porque se a gente não estiver preparado, e é uma das pautas que a gente tem discutido incansavelmente, tanto dentro do nosso conselho, nas nossas reuniões lá no SOPESP, mas também em todos os fóruns que a gente possa participar, a questão da infraestrutura. Infraestrutura tem que ser, digamos assim, a gente acorda de manhã, agradece a Deus por estar vivo, vamos olhar a infraestrutura. Sim. Se a gente não movimentar, né? Se a gente não se movimentar, Vanessa, a gente não vai conseguir chegar lá e não vai estar apto a movimentar cada vez mais
volumes aqui nos portos da Baixada. E a modernização também está aí, né? E depende dessa infraestrutura também para que seja colocada em prática, né? Como que o Sopesp atua nessa parte da tecnologia e modernização dos portos? A gente tem visto nos últimos 5 anos, com os novos terminais que foram concedidos, arrendados aqui nos portos da Baixada, e eles têm trazido novas tecnologias, assim, impressionam a forma como eles possibilitam a velocidade da movimentação de cargas. Então a gente sabe que a nova tecnologia nos ajuda a movimentar mais no mesmo espaço de tempo. O que nós precisamos fazer? E aí esse é um papel do Sopesp junto com o órgão. Capacitar a mão de obra, que essa mão de obra esteja pronta e preparada para, digamos assim, trabalhar com esses equipamentos, né, cada vez mais modernos. E aí a gente pode... tem vários exemplos, né, desde o joystick, que é uma operação, né, base de controle remoto, até mesmo uma operação de equipamentos que movimentam vagões, equipamentos elétricos, que não mais a combustão a diesel, que é uma tecnologia que os operadores trouxeram recentemente aqui para a Baixada, que tem ajudado a gente a movimentar mais, tem preparado as pessoas. Esse é um trabalho que a gente, através do órgão do próprio Sopesp, tem feito a modernização desses trabalhadores, a capacitação desses trabalhadores, mas também o investimento dos operadores nessas novas tecnologias, para que a gente possa, sim, dar sequência numa movimentação, atender cada vez mais as cargas que vêm chegando aqui nos portos da Baixada. Tá bom, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir a gente volta a falar aqui no Conexão Sopesp. Até já. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Estamos de volta aqui com o Conexão Sopesp, hoje recebendo o presidente do sindicato Regis Brunzel, Ricardo Molitzas, que é o meu parceiro aqui nesse projeto. Bom, a gente estava falando da modernização, da tecnologia, da importância disso tudo que está vindo aí num momento presente, né? Ricardo, como que você vê a importância disso e como que a gente deve, e principalmente a área portuária, se adaptar para seguir esse caminho? Assim, Vanessa, não há como fugir da tecnologia. Sim. Os terminais, os operadores, a cada ano que eles compram um novo equipamento, esse equipamento já vem com uma nova tecnologia. A tecnologia é algo que ela desenvolve muito rápido. Então, não há como a gente fugir da tecnologia. E nós precisamos, como o Regis falou, nos adaptar a isso, né? Prover o treinamento necessário para que isso aconteça. Não tem como uma empresa de operação portuária simplesmente dizer o seguinte: eu não quero mais tecnologia. Não. Porque se ele fizer isso, ele está fora do mercado. Ele não vai conseguir ir para frente. E a tecnologia não traz só a competitividade que o Regis estava falando, que, ou seja, quer fazer mais no mesmo espaço de tempo, mas ela traz um outro fator muito importante que pouca gente fala sobre isso, que é a segurança nas operações portuárias. Quanto mais investimento em tecnologia, mais segurança você tem também, além da competitividade, dentro das operações portuárias. Então, é algo que é inevitável acontecer, como acontece no nosso dia a dia. Sim. Hoje você pega um smartphone que é completamente diferente do smartphone que você tinha há 2 anos. E a gente tem que se adaptar a isso. E você precisa se adaptar a isso.
E não é diferente nas operações portuárias, a importância que tem, né, esse desenvolvimento da tecnologia ligada às operações portuárias. Sem dúvida. Regis, você falou um pouquinho da estrutura, né? Queria voltar nesse tema que eu acho que é muito importante. A gente até falou que nesses 30 anos de história, com certeza esse assunto veio aí junto com essa história, que é o gargalo no Porto de Santos, né? O que está sendo feito? Quais os próximos passos? A gente tem aí uma liberação para a Ecovias fazer um estudo de uma terceira via. Seria a solução? Eu acho que é uma das soluções, né? Uma via mais de acesso aos portos da Baixada não é algo que a gente vai ter em 2025. Sim. Né? A gente discutiu agora há pouco tempo no Santos Export. O próprio governador nos trouxe uma informação que a liberação é de que a concessionária comece a fazer os estudos da implantação, da construção de uma nova via de acesso. Não sei se vai ser a terceira via de imigrantes, enfim, uma nova via. Sim. 3 anos para desenvolver o projeto executivo e mais uns 7 anos para a gente ter a possibilidade de ter essa nova via. Então são 10 anos. Pois é, no mínimo. No mínimo. Se a gente vai crescer, e o que a gente discutiu antes, né, do PDZ, em 2030 vai chegar nos 240 milhões de toneladas. Não acompanha. Não acompanha. Então a gente precisa realmente ter uma ação mais direcionada de melhoria de infraestrutura. E não é tendo a terceira via, né, somente. Eu acho que a gente precisa, talvez, buscar um pouco da questão da tecnologia, ver o que a tecnologia pode nos ajudar com relação a uma movimentação talvez um pouco mais distribuída, digamos assim, nas vias que a gente tem de acesso aos portos da Baixada. Alguma simulação, algo assim. E a gente vai precisar, acima de tudo, ter um trabalho não somente do SOPESP, né? O SOPESP é um dos vetores, é um dos atores que vai fazer, vai pedir que outras entidades nos ajudem. Intervenientes, órgãos de governo, governos municipais, governo do estado, governo federal, através do Ministério de Portos, entidades que possam nos ajudar. Eu acho que esse é o momento da gente, como nação e como setor portuário, aqui nos portos da Baixada, a gente precisa se organizar e buscar soluções, não esperando 2034, né? Mas 10 anos a 2034. A gente precisa buscar isso antes, de uma forma mais rápida, porque se nós continuarmos nesse ritmo de crescimento em 2030, a gente chega nos 240 milhões de toneladas projetados. Mas talvez a gente vá viver uma grande dificuldade para poder executar essas 240 milhões de toneladas. Um colapso, inclusive, né? Exatamente. Hoje já é difícil. Difícil, então os acessos são cada vez mais difíceis. Então a gente precisa buscar alguma solução. Obviamente, o SOPESP tem movimentado, através do governo do estado, através da própria agência reguladora, da Artesp, parceria aqui com a autoridade portuária, com o próprio ministro de Portos, o Ministério de Portos, para que a gente possa, de alguma forma, criar, talvez, uma simulação que antecipe a obra lá em 2034, projetada, né, para 10 anos. Então, essa solução talvez seja, Vanessa, um dos caminhos mais, não diria fáceis, mas talvez seria um dos caminhos mais rápidos para a gente poder estar apto a receber os volumes que a gente está projetando para 2030. Caminhos mais rápidos, mas mesmo assim demorados, né, Molitz? São demorados. Toda obra de infraestrutura é uma obra relativamente demorada, não é? E no Brasil, o grande problema que a gente tem é que a infraestrutura, ela vem depois que a demanda aparece. Exatamente. E na maioria dos países do mundo, você vê a infraestrutura sendo colocada... Se prepara antes da demanda. Mediante estudos que são feitos, como o PDZ do Porto de Santos, que previu 240 milhões lá para 2040. Então já arruma casa para receber isso. Exatamente, que pelos meus cálculos chega 10 anos antes. Exato. Né, se mantido esse crescimento que o Regis comentou. Então, nós estamos sempre correndo atrás da necessidade de colocar a infraestrutura para funcionar. E há 2 anos atrás, no Santos Export, nós trouxemos alguns presidentes de empresas para falar sobre a carga. E nós escutamos de todos eles. Tinham vários segmentos. Tinha agronegócio, tinha do segmento de container, que também faz parte automobilística, também faz parte do agronegócio, a celulose também estava. E nós escutamos de todos eles a mesma coisa. A carga vai para onde eu tiver condição de que ela seja operada com competitividade. Isso é assim que tem que ser. Certo? Então, a gente está correndo um risco muito grande no Porto de Santos, que hoje é o maior equipamento
de logística do país. A gente corre um risco muito grande em algum momento, se as ações que precisam ser feitas não forem feitas, de a gente começar a ver carga que não vai conseguir mais ser operada em Santos, a começar a procurar outros portos para você poder ter o escoamento, né? E aqui é importante dizer, o investimento que precisa é o investimento do governo, não é o investimento do empresário. Não. O empresário, nos últimos anos e alguns anos para frente, porque tem investimentos que estão acontecendo, investiu no Porto de Santos mais de 10 bilhões de reais em aumento de capacidade, em novos equipamentos, em treinamento dos seus funcionários para aguentar justamente esse crescimento que vem. E o que a gente viu do outro lado? Nada acontecer. Né? A gente discute perimetral da margem esquerda há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos se discute a perimetral da margem esquerda. Né? Agora nós temos uma discussão no túnel. Né? Esse túnel vai trazer um movimento para a perimetral da margem direita. Nós precisamos de hoje, as obras nas perimetrais. Hoje nós só temos uma entrada para o porto. Nós temos um único viaduto que faz a entrada do porto na margem direita. É o que São obras que o trabalho é feito ao contrário, né? Primeiro fazem para a chegada, mas não conseguem chegar. Não, e essas são obras que, se você começar hoje, demoram 5, 6 anos para acontecer, para ficarem prontas. Né? Então essa é a grande preocupação. E o SOPESP vem discutindo isso há mais de 4 anos, que a gente vem tentando alertar que isso em algum momento vai acontecer de esse gargalo. Seria um colapso. Acho que essa conexão, né, entre a movimentação de cargas e a necessidade de uma infraestrutura cada vez mais pronta para fazer com que a movimentação também não atrapalhe a relação porto-cidade. Sim, né? que possa fluir, né? Exatamente. O caminhão não precisa, não deve atrapalhar o morador de Santos, o morador do Guarujá, o morador de Cubatão. Não deve. E a gente tem trabalhado para que isso não aconteça. Mas a gente precisa, sim, de investimentos de infraestrutura. Como o Ricardo comentou, são investimentos que o Estado precisa fazer, né? Obviamente, se ele vai conceder ou se ele vai deixar isso numa parceria público-privada, sim, é uma opção de como você alavanca o investimento. Mas a infraestrutura, autorização, questão ambiental, regulação, tudo isso é uma ação do Estado. Quando eu falo Estado, digamos assim, o órgão público, né? Não o Estado de São Paulo somente, mas todos os entes públicos que a gente precisa envolver numa autorização para a construção ou de uma rodovia ou de uma ferrovia. Então o Estado precisa, sim, ter uma velocidade adequada. Nós temos um Plano Nacional de Logística que desencadeia um Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, que é o PDZPO. Existe planejamento. Planejamento, ele nos mostra uma projeção de crescimento de cargas que, em função da boa capacidade, do momento que a gente, como Brasil, vive, nós estamos com possibilidade de antecipar 2040 para 2030. Mas se a infraestrutura não for adequada, talvez a gente não vá conseguir chegar nessa movimentação. Essa é uma preocupação. Como o Ricardo comentou, o SOPESP tem feito um trabalho grande de articular, de buscar uma saída, de buscar uma solução com os entes que a gente entende são os responsáveis por ajudar e por proporcionar uma melhor infraestrutura de acesso aqui nos portos da Baixada. E a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já com Conexão do SOPESP. Muito prazer, somos o SOPESP. São quase 3 décadas marcadas por uma forte atuação na geração de diálogos que trouxeram melhorias nas negociações entre trabalhadores portuários avulsos na defesa dos interesses do segmento empresarial dos operadores portuários, buscando a competitividade do setor. SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, contribuindo para o crescimento da economia do Brasil. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews.
Estamos de volta com o Conexão Sopesp, com o presidente da entidade, Regis Prunzel. Bom, Regis, você foi reeleito presidente agora até 2026. Quais os próximos passos e principalmente desafios que você tem pela frente? Bom, Vanessa, mais um mandato de 3 anos, junto com o nosso conselho, com o time do Sopesp. E a gente, no último mandato, nós começamos um planejamento estratégico onde a gente planeja não só os 3 anos de mandato desse grupo que lidera o Sopesp, mas também de ações que possam ser estratégicas e que perdurem, né? Sim. Então, nós estamos no meio de um ciclo de revisão do planejamento estratégico, junto com o nosso conselho, lá no Sopesp. E a ideia é que a gente, sim, estabelecer prioridades de atuação do Sopesp. Uma delas a gente já falou aqui, né, que é a questão da infraestrutura, como nós podemos, de certa forma, fazer uma conexão maior com as entidades e com autoridades para que a gente possa ter uma infraestrutura. Precisamos pensar fortemente na continuidade da capacitação da mão de obra que a gente tem nos portos aqui da Baixada, e também pensar como que a gente vai fazer frente, juntando essas 2 iniciativas principais estratégicas, fazer frente a essa movimentação cada vez maior, né? Infraestrutura, pessoas e movimentação. Então, acho que esses são os grandes desafios que a gente vai sim discutir e priorizar no nosso planejamento estratégico, junto com o Conselho e junto com os demais associados lá do Sopesp. E próximas ações e campanhas do sindicato? Nós temos muitas ações, né? A gente teve agora, em março, nós tivemos o mês das mulheres, onde a gente teve várias iniciativas. Nós temos ações agora no mês de maio, com o Maio Amarelo. Nós vamos ter, ao longo do ano também, né, em agosto, nós temos mais algumas ações que estão previstas. Nós temos um time de saúde, medicina e segurança do trabalho, um time de SESB muito atuante junto aos nossos associados, com várias iniciativas, né, tanto de divulgação, de melhores formas de operar cada vez com uma segurança maior nas nossas atividades. E essas ações, elas estão sendo muito bem conduzidas pelo time do Sopesp, para que a gente possa estar cada vez mais próximo do nosso associado, mais próximo do trabalhador, dentro das nossas operações aqui na Baixada. E essas campanhas de prevenção, tanto em relação a doenças, à saúde, né, e também prevenção de segurança, são importantíssimas, né, Ricardo? São importantíssimas fazer. A gente tem uma agora, se não me falha a memória, em junho, que é a de doação de sangue, uma campanha muito importante, e já iniciamos ano passado. Essas campanhas começaram no ano passado por conta do aniversário do Sopesp de 30 anos. Então, a equipe de comunicação desenvolveu para que fizesse a todo mês ou a cada 2 meses. Muito bom, se aproxima, né? Que aproximasse o Sopesp da comunidade em geral. Isso deu tão certo ano passado que a gente resolveu seguir com isso. Então, a gente vai seguir ao longo dos anos, fazendo, talvez não tantas como fizemos no ano passado, por conta do aniversário, mas vamos seguir fazendo esse ano. Uma das campanhas importantes que a gente tem é a de doação de sangue, se não me engano é em junho agora, a campanha de conscientização da necessidade da doação de sangue. Sem dúvida. Isso aproxima também os associados, né? Quantos associados hoje tem o Sopesp? Nós temos 40 associados, né? Nós tivemos recentemente, semana passada, mais uma empresa que está vindo operar aqui nos portos da Baixada se associando ao Sopesp, e de todos os segmentos, né? Desde ligados ao agronegócio, que movimentam granéis sólidos de exportação e importação, de celulose, empresas de movimentação de carga geral, empresa de container, empresa de líquidos. Então, nós temos todos os segmentos que movimentam, né, os fluxos de exportação quanto importação, nós temos associados lá no Sopesp. Regis, muito obrigada pela sua presença aqui no primeiro Conexão Sopesp. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Ricardo. E sucesso no Conexão Sopesp. Obrigada. Ricardo, muito obrigada por essa parceria aqui nesse projeto. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Regis, por iniciar aqui esse projeto que eu acho que vai ser muito bacana, de comunicação, não é, dos operadores e das operações portuárias aqui com o Conexão Sopesp. Isso aí. A gente se vê terça que vem, 19h30. Tchau. Muito prazer. Somos o Sopesp. São quase 3 décadas marcadas por uma forte atuação na geração de diálogos que trouxeram melhorias nas negociações entre trabalhadores portuários avulsos na defesa dos interesses do segmento empresarial dos operadores portuários.
buscando a competitividade do setor. Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, contribuindo para o crescimento da economia do Brasil.